Vocês acharam que o Faz Podcast ia acabar, e acabou! Mas ele está renascendo em outro projeto, com outra estratégia. E ele vai chamar o Jogo da Gestão. E sabem por quê? Porque eu não inventei o jogo, eu apenas aprendi a jogar. E esse podcast de estreia, eu trouxe uma convidada sensacional, que ela é a minha sócia na vida, nos negócios, e que começou junto lá atrás, fazendo umas lives, e que hoje nós temos esse recomeço do podcast, o Jogo da Gestão. Paula, te convido para sentar aqui do meu lado, para a gente contar um pouquinho da nossa história e começar essa nova era, que é o Jogo da Gestão Podcast. Eu não inventei o jogo, eu apenas aprendi a jogar. Essa nova era marca uma evolução do nosso marketing, da nossa comunicação, de um novo projeto que está saindo em 2026. Um novo ecossistema Faz Group, que vai realmente criar ainda mais performance em gestão. Paula, muito obrigado mais uma vez por estar comigo, por também compactuar com as minhas loucuras, com as minhas ideias, de estar aqui junto nesse grande projeto que inicia agora o Jogo da Gestão Podcast. Olá pessoal, tudo bem? Obrigada, Fabrício, por me convidar, né? Estamos aí nessa parceria de vida e vamos aí tocar esse projeto novo. Parceira de vida, parceira de negócios, parceira em todos os momentos. Eu quero aqui relembrar com você, Paula, quando a gente começou a fazer as primeiras lives, que não eram em formato podcast, eram lives. Eu ficava, pessoal, na sala e você no quarto, lá no escritório, né, lá do nosso apartamento, e a gente debatia alguns assuntos do lucro real, obviamente, e a gente fez muitas e muitas lives assim, e a gente fazia semanalmente. Você lembra disso, Paula? Perfeitamente, né? Era aquele período também pós-pandemia, né? E aí a gente iniciou aí essa série, né, de lives que a gente realizava, sempre abordando, né, o lucro real, trazendo, né, esse tema para os empresários. E aí a gente fazia de modo caseiro mesmo, né, dentro de casa, pós-expediente, naquele horário noturno, enfim, da forma que dava. Exatamente, tinha até uma ferramenta que a gente compartilhava, ficava você meia tela e eu também. Enfim, pessoal, tudo tem um começo, eu sempre digo, né? Não queira ser perfeito, queira fazer, né? Que a gente acontece. Depois disso, né, Paula, foi evoluído, acho que a gente fez, eu acho que mais de 100 lives, pode entrar lá no nosso canal, falando sobre lucro real, e essas lives performam até hoje, trazem clientes até hoje, e é impressionante. Depois isso evoluiu para o Faz Podcast, aonde a Paula também estava sempre conosco, e fomos nós que começamos juntos também o Faz Podcast, né, Paula? Exatamente. Com a evolução, né, tudo evolui. Então a gente fez, de fato, acho que toda semana a gente fazia pelo menos 2 lives, né, no YouTube. E com isso, né, o projeto foi ganhando forma, foi ganhando estrutura, até que a gente desenvolveu, né, o Faz Podcast. Iniciamos nós, né, primeiramente como sócios, trouxemos alguns colaboradores especialistas também, né, da equipe para poder abordar esses temas, e posteriormente também trouxemos parceiros, clientes, né, para contar um pouco da experiência deles também. Exatamente, e aí o Faz Podcast ele foi evoluindo, como a Paula disse, começamos a trazer cases de sucesso de clientes, trouxemos parceiros que nos ajudam a entregar o nosso resultado com excelência, né? O último tema abordado foi, a gente fez uma série de reforma tributária com o Dr. Kleber, né? E o nosso Faz Podcast foi encerrado
que passou na última terça-feira, falando sobre vendas com a Fernanda Marchello, que é ela que está fazendo mentoria para nós, para evoluir o nosso setor de vendas. Pessoal, durante todos esses anos, pós-pandemia, que a gente começou a fazer live lá em 2020, até porque era o único modo que a gente tinha de se comunicar, por causa, né, dos problemas que tinham, e a gente foi evoluindo, falamos de vários temas de lucro real, e isso foi evoluindo, que chegou no Faz Podcast. E aí o Faz Podcast nós também começamos num estúdio mais simples, né, eu e você, que foi bem legal, e aí foi evoluindo para estar nesse estúdio hoje que é chique pra caramba, né? Ou da onde a gente começou, é bem legal. Conta pra gente aqui, pra quem tá nos assistindo, Paula, qual é o sentimento dessa evolução? O que você sente para que as pessoas que estão vendo, que estão tentando começar um novo negócio ou um novo projeto, elas possam se inspirar e falar, olha, a vida é uma constância, a vida é insistência, né? E persistência. Como você falou, né? Para a gente chegar até aqui hoje, houve um caminho a percorrer. Então, desde aquelas lives caseiras, né? A gente foi passo a passo se desafiando até a gente chegar aqui, né? Foi muito trabalho, não foi da noite para o dia, né? Foi em média aí quase 4 anos, né? A gente desenvolvendo esse trabalho até chegar nesse podcast, nesse formato. E também o conteúdo, né? Que a gente trouxe, que agregou bastante. Então a gente viu o quanto os empresários eles são carentes de informações, quantas dúvidas surgem. A partir desse material também que a gente divulgou, vários empresários nos procuraram, né, para fazer reunião, enfim, para poder agregar conhecimento também no seu negócio. Então a gente percebe que tudo isso que a gente movimenta aqui, todos esses encontros que a gente realiza nesses podcasts, nessas lives que a gente fez, eles conseguiram, né, atingir o seu objetivo, que é realmente trazer informação para quem precisa. Exatamente. E a informação de uma maneira mais leve e mais fácil entendimento da linguagem do empresário, menos técnica e mais prática, né? Eu acho que os podcasts, eles têm isso, porque, olha, gente, a gente não tem um release, um tema para a gente falar aqui hoje. A gente vai falando, vai discutindo e vai falando muito mais do que teoria. A gente vai falando a nossa vivência, né? As nossas experiências, e a gente vai transmitindo tudo isso. Enfim, e eu tô falando que tem um novo projeto que vai começar, mas obviamente que ele já está funcionando, mas ele ainda não está exposto como vai funcionar, né? E um deles, Paula, foi a gente nichar e segmentar as nossas comunicações, né? Eu fui pro lado do contador dos e-commerces, focado, falando para esse público que também pós-pandemia teve um boom de vendas, né? Um boom de criação de lojas online, por motivos óbvios, né? E nisso nasceu a ideia do hub dos e-commerces, onde é um hub onde eu só não entrego uma solução contábil, tributária, fiscal, eu entrego umas soluções reais de tudo que um e-commerce precisa, como consultorias, mentores de marketplaces, sistemas, ERPs, advogados especialistas, recuperações de créditos tributários, enfim, é um hub de solução para que o e-commerce possa performar melhor os seus resultados. E claro, sempre dentro do lucro real. Mas a Paula também foi criada uma nova imagem, um novo marketing para ela, sendo a contadora do lucro real. E é impressionante, né, Paula, que você até ficou chateada esses dias que naquele evento as pessoas estão te chamando, olha, a contadora do lucro real, não está chamando mais pelo seu nome, porque já pegou o contadora do lucro real, que é um projeto que são segmentado, obviamente, né, para empresas transportadoras, para indústrias e para supermercados, que são os outros nichos e os outros segmentos que a gente mais atende dentro do nosso grupo. E fala um pouquinho como é esse projeto, como é que está sendo você ter uma constância de vídeos, escrever para esse público que talvez o lucro real é a saída do aumento da lucratividade e a diminuição da carga tributária que tanto o empresário tem medo.
Na verdade, é um novo posicionamento, mas é uma continuidade do que a gente já vinha fazendo. Então, a gente está trazendo esse posicionamento de fato com relação ao lucro real, essas dúvidas, né, que os clientes têm a respeito do lucro real, abordando também um pouco sobre a reforma tributária, o que vem aí, as mudanças, o que o empresário pode esperar com isso. E, enfim, a gente sempre trazendo esse conteúdo mais estratégico, né, mais voltado a esse nicho de mercado, né, que de fato tem muita carência. Exatamente, né? E o lucro real, ele sempre foi tratado como um bicho de 7 cabeças, um monstro gigante. Os próprios contadores, infelizmente, isso é verdade, dizem para os empresários o lucro real não compensa sem o mínimo fazer um estudo tributário e mostrar e argumentar o porquê, né? O lucro real, obviamente, que eu acho que foi até uma frase mesmo que você falou, que o lucro real ele é mais complexo, mas ele é muito mais completo, ele exige uma gestão mais eficiente, mas também os resultados dele são muito maiores. O que você tem para falar aí, Paula, para esse público de empresários que ficam ainda com a crença de que o lucro real tem mais fiscalização, que o lucro real não dá certo, que o lucro real paga mais impostos? O lucro real ele é um regime tributário como qualquer outro, porém ele sim tem que ter um cuidado maior quanto à sua organização, né, sua gestão da sua empresa. Então você precisa ter uma gestão mais profissional, você precisa ter as boas práticas, né, como a gente comenta, realmente seguir tudo que está determinado dentro da lei, né, para que você colha esses benefícios fiscais, para que você colha essa redução da sua carga tributária, enfim. O empresário ele precisa ter uma gestão mais inteligente e estratégica, né, para que ele consiga de fato usar o lucro real da melhor forma possível. Como estratégia mesmo, né? Exatamente. E a gente está aqui para mostrar que o lucro real não é esse bicho de 7 cabeças, que a gente vai ensinar você, literalmente, a gente vai pegar na sua mão, fazer você aprender a usar o lucro real. Obviamente que vocês, os empresários, também precisam querer, né? Porque pela nossa jornada, né, pela nossa história, eu percebo que muitos querem mudança, mas poucos querem mudar. E o planejamento tributário, aqui eu não estou falando só em e-commerce, eu estou falando em transportadoras e qualquer outro regime tributário, outro segmento, me perdoem, a gente tem realmente efetivo e tem diminuído a carga tributária, e com isso a gente também aumenta a lucratividade e deixa as empresas mais competitivas. Por quê? Porque eu ouço o empresário falando, puta, eu vendo o mesmo produto que o fulano, por que ele vende mais barato do que eu? Porque ele tem estratégia tributária, né? Ele tem contabilidade efetiva. Pessoal, eu estou falando aqui do lucro real, mas ele é só um regime de apuração. Sim. Porque a contabilidade ela tem que ser feita em qualquer regime de apuração. A contabilidade ela não tinha que ser obrigatória. A contabilidade ela tem que ser essência da empresa, né? Não sei o que você acha disso, Paula. Não, é fundamental, né? O lucro real ele vai ser o regime tributário, né, voltado às suas regras fiscais, o que você precisa fazer, né, com relação àquela apuração. Mas a contabilidade, sim, ela precisa ser a mesma, independente do regime tributário. Claro que no lucro real você precisa ter um cuidado maior, cuidado excessivo, mas ele é fundamental para qualquer gestão empresarial, né? É olhar para os números contábeis e financeiros. Os financeiros é muito importante, sim, mas os contábeis também. Sim, sim, sim. Até porque eles andam lado a lado, né? Exatamente. Obviamente que o balanço gerencial financeiro é uma coisa, o balanço contábil é outra, mas eles andam lado a lado e tem que ser coerente e congruente um com o outro. Tá chegando a reforma tributária. Tão sonhada a reforma tributária, ao qual eu já estudo, gente, sinceridade, há mais de 10 anos. E eu sempre achei que a reforma tributária seria a maior oportunidade que o mercado contábil já teve em toda a sua história. É a oportunidade de o contador realmente trabalhar a essência da contabilidade, que é levar gestão, que é levar indicadores de resultados. Não ser um contador que simplesmente preenche formulário, que entrega a guia e que apura imposto sem análise nenhuma.
Mas a reforma tributária, simplesmente, ela não é só uma atualização de lei, de legislação. Ela é uma nova era. Inclusive, os nomes dos impostos vão mudar. PIS, COFINS e semestres vão acabar para entrar aí o IVA, o CBS, o IBS, o IS, que é o imposto seletivo, enfim, entre outras coisas, é uma nova era tributária. O split payment, que vai descontar o imposto de renda na fonte, imposto de renda não, desculpa gente, vai descontar o imposto na fonte, você já fez a venda, o governo já vai separar o que é dele e vai colocar o líquido na sua conta, ou seja, a gestão vai ter que ser realmente eficiente, ou provavelmente o empresário não vai conseguir mais avançar e provavelmente ele vai ter que fechar a empresa dele, porque ele tem que reprecificar, né? Ele não vai ter mais aquela coisa que vocês ouvem aí, gente. Se for com nota é um preço, se for sem nota é outro preço, né? Infelizmente, aqui no Brasil a gente tem isso e a gente tem muita cultura ainda a perseguir para a gente ficar um país mais desenvolvido. Mas fala um pouquinho aí de tudo que você pensa da reforma e o que o empresário precisa realmente pensar daqui para frente. A reforma, ela visa, né, ter esse equilíbrio fiscal, então ela tende a ter uma régua, né, para todos os estados, não vai ter mais essas questões dos benefícios, enfim. Então ela, em tese, ela tem de ser mais justa e coerente para toda a região geográfica e para todos os nichos e perfis de empresário. Claro que a gente ainda está aguardando cena dos próximos capítulos, então tem muitas definições ainda, né, para trazer um pouco mais de clareza quanto a algumas possibilidades de reduções, alguns nichos aí que vão ser, sim, talvez beneficiados em detrimento a outros. E com relação à fiscalização, com a reforma, isso tenha certeza que a Receita Federal está preparando um mega esquema, me expressei mal, mas um sistema, né? Uma estrutura, né? Para fazer essa fiscalização onde eles querem, de fato, vamos dizer assim, quase em tempo real. Com o split payment, não deixa de ser, né, em tempo real. Então, o jeitinho brasileiro, o com nota ou sem nota, não vai abrir mais espaço para esse tipo de ação, né? O empresário, ele vai precisar realmente ter entender que o empreendedor, ele tem que ser profissional, ele realmente tem que agir, né, com essa ética profissional, com essa estrutura, ele ter processos definidos, ele ter, né, um maior rigor aí nessa questão da atuação dele profissional, porque não vai ter mais meios dele querer ter atitudes dentro da empresa dele, né, em discordância com a legislação atual. De fato, tudo precisa estar com nota. Hoje, as movimentações bancárias, elas já são fiscalizadas, gente. Já existe essa fiscalização. A reforma tributária só vem reafirmar o que já está acontecendo. Só que de uma forma efetiva e com leis que vão punir. Essa questão de fraude também, de tomar crédito de onde não existe, isso que a gente ouve por aí, gente, que todo dia aparecem empresários que fazem fraude, tomam créditos indevidos. Enfim, a reforma tributária ela vai acabar até com isso, até porque, como você falou, vai ser uma lei única para o Brasil todo. Não vai existir mais estados com benefícios fiscais, né? Até a famosa DIFAL, que é um negócio para o uso e-commerce que interfere muito na precificação, vai acabar. Enfim, e esses benefícios fiscais que tem hoje, por exemplo, em Santa Catarina, em Minas e Espírito Santo também vão acabar, né? Em 2026 a gente começa efetivamente, né? Mas é só como teste, algumas alíquota teste, como parametrização só das notas fiscais, não vai ter nada efetivo. Em 2027 sim, né? Já some o PIS e COFINS, acaba, né? O split payment já começa a funcionar. Ele não acaba, ele vai de forma progressiva até 2033. Acaba mesmo só em 2033. E aí o CBS e o IBS já entra em ação, e o split payment
que é o que a gente está mais ansioso, vai funcionar, vai começar já funcionando de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Pessoal, há um estudo prévio de que 2 milhões de empresas que estão enquadradas hoje no Simples Nacional, assim que a reforma tributária for concluída, vão migrar para o lucro real. O Simples Nacional ele vai cair em desuso. Na verdade, o Simples Nacional, eu falo de uma maneira bem lúdica, que é o filho que o governo rejeita, ele não gosta do Simples Nacional. E agora ele encontrou um meio de, eu não vou acabar com o Simples, mas sutilmente, indiretamente, ele vai acabar principalmente para aquelas pessoas que vendem diretamente de empresa para empresa, o famoso B2B. Então é importante que vocês se adaptem, é importante que a gente revise todos os custos da reforma tributária, para que a gente possa realmente levar gestão, né? Com isso você vai ter que revisar contratos, revisar precificação, revisar um monte de coisa. A gente já sabe tudo? Não. O que a gente tá, né, Paula, o especialista hoje é em teoria, é em lei, né? Agora, a especialidade vem mesmo quando o game começa, quando o jogo começa, porque aí a gente vai aprender aos poucos. E outra, tem muita coisa para ser mudada ainda, para ser aprovada. Teve uma aprovação que era em setembro das alíquotas, que foi prorrogado já. Enfim, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Então, assim, mas que vai acontecer, vai. Porque o governo está firme e forte nesse novo sistema tributário nacional. E para isso você vai ter que mudar a sua cultura. Não adianta fazer como você fazia antes, porque você não vai sobreviver. Então, assim, é isso que eu tenho para falar um pouco dessa reforma tributária, né, dar esse spoiler, que eu vou trazer novamente o Kleber aqui em outros podcasts, que a gente vai falar de alguns assuntos específicos, split payment, vai falar do CBS, do IBS, enfim, a gente vai falar como que você vai poder se preparar antecipadamente nessa questão da reforma tributária. Paula, mas me fala uma coisa aqui que é bem engraçada, né? A gente se conheceu, você era contadora e a gente deu match, como diz hoje no mundo moderno. Como é que você sente o mundo empreendedor? Porque você antigamente era colaboradora CLT numa empresa e de repente eu trago você para cá. Você começou como assistente contábil, né? Aí depois você foi para coordenação e hoje você é CEO lá do Faz Group porque ela tem muito mais facilidade em fazer gestão de operação, gestão de gente, algumas decisões de estratégia, e eu fiquei como mais o CSO, que é o diretor comercial, que é aquilo que eu realmente gosto de fazer. Explica um pouquinho essa sua transição de carreira, tudo que nesses últimos 5 anos que a gente casou, que você tá aí e tá se saindo muito bem. Foram desafios, né, enfim, que a gente caminhou aí nessa jornada de 5 anos. Teve toda uma fase de transição, né, de aprendizado, enfim, de conhecer toda a operação. Já atuei no mercado financeiro, né, há mais de 15 anos, já atuava também no mercado contábil, mas houve nessa transição de forma calma, tranquila. É um desafio realmente empreender, né, gerir uma equipe, tem os seus desafios, mas eu acho muito prazeroso, né, a gente, há o desafio também, né, de empreender em casal, é um outro desafio, gente, mas eu acho que a gente superou, né, todos esses percalços aí, e a gente está, né, construindo aí, consolidando essa gestão estratégica. Eu acho que cada vez mais também eu estava muito no operacional, saindo do operacional e indo para essa gestão estratégica, trazendo sempre novidades, trazendo novas perspectivas, novas metodologias, aplicando novos processos, enfim, eu acho que a verdade é a gente tá sempre buscando a inovação. Eu acho que o perfil, né, desse meu trabalho hoje, junto com o Fabrício, junto com a Faz Group, é trazer sempre a inovação no nosso trabalho, a inovação para os nossos clientes também.
É desafiador empreender, né, no Brasil, no nosso manicômio tributário. E empreender em casal, então, aí a gente triplica, né? Eu costumo falar que a gente parece nas redes sociais que é tudo lindo, que o nosso entrosamento é perfeito. Mas, gente, às vezes é tiro, porrada e bomba, tá? Eu tô falando porque tem umas treta fervorosa. A Duda enxerga aqui, ela tá aqui, ó, tirando foto e filmando. Ela achei, mas isso aí tudo é de resiliência, de entender, da gente estar dentro da mesma missão, do mesmo propósito, superar os desafios, né? Porque ela é mais conservadora nas suas decisões, ela faz uma análise SWOT muito mais criteriosa dos prós e dos contras. Eu sou mais empreendedor, mais corajoso, eu só vejo o lado bom. E uma das coisas que a Paula mudou, que eu tinha uma crença, que eu gostava só de contratar colaboradores experientes, né? E aí você veio mudar também, falar assim, olha, vamos ter alguns experientes, mas vamos treinar. E a gente vem fazendo isso já praticamente há mais de um ano, né? Não é fácil e agora a gente colhe os resultados do treinamento desses colaboradores. Explica como é que você teve essa força, porque a gente discutiu muito por isso, a gente teve várias discussões, até aquelas discussões mais ríspidas sobre isso, e que você insistiu, você entendeu, e hoje tem dado resultado, e mais uma vez, viu, gente, prova que a mulher sempre está certa, e eu aqui, ó. Isso também, claro, de acordo com o cargo, né, a função que o colaborador vai desenvolver. Existem cargos que precisa de fato ter a experiência, enfim, tem os requisitos lá a ser cumpridos. Mas atividades, cargos onde talvez não seja esse período de experiência não seja necessário, por que não treiná-los, por que não capacitá-los? Então, existem funções que você pode sim trazer pessoas sem experiência, e eu acho até que o mercado de trabalho em geral, né, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, a mão de obra cada vez mais vai sendo escassa, a gente também investe bastante em tecnologia, automação, inteligência artificial, né, em algumas demandas, mas existem atividades que você precisa contratar o colaborador pelo seu perfil comportamental, não só o técnico. O técnico, ok, mas tem algumas atividades que pode ser... O perfil comportamental eu acho muito mais importante do que o técnico. E o técnico você treina, você capacita a pessoa. Quem é bom mesmo, ele vai dar o gás, eu acho que vem até com mais vontade, né? mais gana de querer aprender, desenvolver. E até agora eu não tenho me decepcionado quanto a isso. Eu acho que todos os colaboradores que a gente entrou, né? A gente tem um projeto lá de desenvolvimento de talentos, eles têm apresentado esse resultado benéfico, enfim. E também existe lá o nosso time de consultores, o time de especialista, é o que eu falei, inovação. Tem várias inovações que a gente foi implantando lá dentro dos nossos processos. E falando nisso, né, 2 assuntos que eu vou pegar o gancho aqui, de mudanças, de evolução. Primeiro que a gente tem muitos estagiários que você implementou, estagiários que hoje são assistentes, analistas, estão subindo carga e trazendo resultado, porque a Paula ela gosta muito disso, muito de pessoas, né? E outro ponto foi a visão dela, né? Porque eu era mais conservador, né? Que tinha que ter o coordenador contábil, o coordenador fiscal, o coordenador de regulatório, o coordenador de departamento pessoal, e era operação misturado com atendimento, aquelas coisas não se misturavam, e aí ela criou um novo projeto ela separou time de operação, separou o SAC, que a gente chama de suporte de atendimento consultivo, separou o time de especialistas, né, e separou o time de consultores, né? Então assim, a gente, de vez de dividir por departamento, a gente dividiu por escala. Operação só faz operação, não conversa mais com o cliente para ter atenção, para fazer as coisas certas, para focar em operação, né? O time de suporte de atendimento consultivo é ele que recebe o primeiro chamado do cliente e ele tem a meta de pelo menos 60% já resolver ali, né? E caso, aí sim manda para o time de especialistas, aí é contábil, fiscal, pessoal, né?
caso ele não consiga resolver, e o time de consultores, que realmente é o consultor, que apresenta balanço, que apresenta dashboards, que dá conselho, enfim, entre outras coisas. Foi tudo isso quem implementou foi a Paula, e eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, até como isso foi difícil para nós dois, eu entender isso, que para ter os resultados que a gente está tendo hoje. E como você se sente em ter feito isso e as coisas estão prosperando? É assim, tem uma frase que fala, né? Se você fizer sempre as mesmas atitudes, você sempre vai ter os mesmos resultados. E eu observava isso, a gente tinha as mesmas atitudes, tinha os mesmos resultados. E a gente precisa mudar. Então, se não está funcionando, a pessoa que faz a operação, faz o atendimento, faz a análise, faz a consulta, a gente enxergava que aquela estrutura, aquele modelo de trabalho que a maioria dos escritórios vinha, né, atuando. Até hoje fazem assim. Tem muito escritório até hoje que atua assim, não funciona. Então a gente buscou realmente mudar. Desde o ano passado, né, a gente já vinha fazendo esses testes em alguns departamentos, adotou um modelo, viu que funcionava, replicou para os outros departamentos. Então, assim, até a satisfação do colaborador, né, a equipe, o clima, enfim, teve vários benefícios. A satisfação do cliente, principalmente, né, a gente viu que impactou em todo a nossa rotina de trabalho, tanto no cliente quanto no time interno. E a gente vê isso. Hoje também, né, pós-pandemia, tudo muda muito rápido, gente. Então não dá para a gente ficar estagnado no modelo, numa estrutura, enfim, a gente tem que ter essa fase, essa possibilidade de ter essa flexibilidade, essa adaptação. Então, toda hora a gente precisa estar, sim, buscando melhorias para o seu time, melhorias para o seu cliente, mudar processo, enfim, é mudança. Eu sou daquela que, se é para melhor, vamos mudar. Exatamente, né? Tem uma frase que a gente fala, né? Não é o mais sábio, não é o mais inteligente que prospera, e sim aquele que se adapta às mudanças. E isso você me ensinou bastante, né? Embora eu sempre fui para ser mudança, eu tinha algumas coisas, ainda tenho, né? Algumas crenças que a gente está mudando, que está fazendo, e que tem evoluído muito, 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 muito. É que o cliente, gente, provavelmente deve ter cliente aqui nos assistindo, contadores, enfim. Ele quer atendimento, ele quer agilidade, ele quer rapidez, ele quer coerência. Ele quer que você tenha o domínio do conhecimento para resolver os desafios dele, né? Então, assim, e a questão da operação, porque quem fazia operação, quem atendia, então você está lá no raciocínio fazendo operação, aí tocava o telefone, você atendia, você parava. Aí você voltava para fazer a operação, talvez você já não sabia mais o que estava fazendo, era mais passível de erro, porque inclusive fazendo isso, Paula, os erros diminuíram 98%, né, o que isso gera menos prejuízo, menos conflitos com o próprio cliente, né, desgaste, e isso eu devo muito a você, de tudo, como profissional, como ter essa resiliência, e que a gente tem conquistado. E com tudo isso, o Fabrício conseguiu trabalhar na parte estratégica, né? Eu tive um período aí de 2025, que todo mundo sabe, eu fiquei ausente praticamente 6 meses do ano, eu voltei em julho, né, por burnout, enfim, entre outras coisas que eu passei, e você tocou a empresa praticamente sozinha, mas aí eu tive a liberdade de entender que as coisas estavam caminhando e focar no comercial, no marketing, ter novos projetos, né, montar uma estrutura nova, criar um ecossistema, porque o contador hoje, que não o honorário contábil é uma fonte de renda, hoje nós temos outras fontes de rendas com esse ecossistema que nós estamos montando, e vamos oferecer ainda mais coisas para os nossos clientes, para que a gente performe cada vez mais a gestão, para que a gente possa elevar o patamar da sua gestão e para que os resultados eles sejam coerentes, sejam melhores do que vocês
tem tido, né? Então tem muita coisa boa chegando e a Paula ela é aquela pessoa que me segura um pouco, né? Porque se deixar eu vou com tudo mesmo. E assim, eu fico muito satisfeito com isso. E como que você, Paula, está enxergando todos esses novos projetos, esse ecossistema que você está participando ativamente dos novos projetos? O que você vislumbra com tudo isso? E qual é o impacto que você acha que vai causar isso no mercado? Ou já está causando, né? O que eu vejo é essa eficiência, né, operacional, enfim, esse modelo de negócio que a gente aplicou hoje, a gente vê que a gente pode, né, tá investindo em novos negócios, em novas estruturas. E nada mais é do que isso, a gente tentar, né, diversificar os negócios, tentar trazer soluções, porque a gente entende também que o cliente hoje, existe a dor da contabilidade, existe, mas existe uma infinidade de dores também, né, que nós como contadores, estando lá dentro do negócio do nosso cliente, a gente consegue perceber outras situações onde a gente pode estar agregando também a esse cliente. Então, por isso a ideia, né, de ter essa estrutura, esses novos negócios onde a gente consiga, né, ter esse hub de soluções assim para os nossos clientes. Exatamente, como tem o hub dos e-commerce, a gente vai ter solução para tudo, para todos os segmentos que a gente mais atua. Obviamente que esses 4 segmentos que a gente atua hoje representam 80% da nossa carteira, a gente tem outros também, mas eu estou tomando muito cuidado em não pegar segmentos que realmente não tem nada a ver, terceiro setor, chega a restaurante, essa semana chegou ao restaurante, falei, olha, não faço, e indiquei para o nosso amigo lá e parceiro, que inclusive o hub dos e-commerce foi inspirado no hub dos restaurantes, que é dele. Enfim, essa especialidade vai trazendo mais autoridade e a gente vai criando cada vez mais conhecimento sobre esse determinado segmento para trazer cada vez mais resultado. A Paula gosta muito também da questão de RH, ela mesmo que faz esses processos, né? E tem dado os nossos testes, né, os nossos planos de carreira, e a gente tem tido bastante sucesso em relação aos colaboradores, apesar da escassez que nós vivemos hoje de pessoas, né? A gente chama aí da geração Z. Eles é uma geração onde eles não têm muita resiliência, eles querem mais prazer, mais paz, não suportam muito pressão. E eu queria te perguntar, Paula, como que você está lidando com isso? Como você lida com a geração Z, com os mais jovens, né, que a gente chama, para que eles realmente tragam o resultado efetivo que a gente tem, que gostaria, né? Como eu falei, eu não trabalho esse processo que a gente faz, né, de recrutamento, enfim, ele tem sido um recrutamento mais estratégico, né? Já trabalhei com empresas que faziam recrutamento, mas a gente via que esses profissionais eles trabalhavam muito o currículo seco, que estava lá escrito. E na prática, quando o próprio processo seletivo, ou então após a admissão, né, a gente via que o que estava no currículo não era muito bem o que era na prática. E aí a gente desenvolveu essa metodologia, né, de recrutamento mais estratégico, focado nas competências, na parte técnica sim, mas também um olhar, eu acho que 70% também esse olhar, 60% olhar no comportamental, né? E com isso, para mim, eu não enxergo gênero, não enxergo idade, enfim, eu enxergo o perfil comportamental daquele colaborador, se é geração Z, Y, enfim, né? Claro que a gente tem esses desafios aí. Então a gente olha realmente a parte comportamental desse colaborador. Eu percebo muito também nas entrevistas, os candidatos, eles têm talvez um rótulo na cabeça deles de eu quero a função X. E quando você vai ver o comportamental dele, as habilidades principalmente, né, que a gente avalia, ele tem uma habilidade para a função Y. E aí eu conversando com esses candidatos, eu começo, né, a fazer algumas provocações neles
E aí eles começam a se dar conta que, de fato, aquele rótulo que ele tinha, que ele acreditava que ele era bom naquela função X, talvez ele tenha uma habilidade para a função Y. E a gente, na prática, foi colocando isso e foi dando muito certo. A gente ter esse recrutamento estratégico, né, voltado no cargo, quais as habilidades que precisa daquele cargo e quais são os comportamentos que esse colaborador precisa ter. Exatamente, a prova disso é a Maria Eduarda, que começou na recepção e hoje é do marketing, porque a gente enxerga as habilidades e vai alocando e até mostra, olha, acho que você melhor nisso, né? E hoje lá na empresa nem recepcionista tem mais, porque a gente recebe tão pouca gente lá. Não, o atendimento é mais virtual. É, né? Mais virtual, enfim, mas a Maria Eduarda que tá aqui, ela já tá há quase 2 anos, tá no marketing, tá bombando, é promovida quase todo mês, né, Maria Eduarda? Por competência, né? Então assim, a gente olha muito a competência, independente de gênero, enfim, essas coisas que a gente vê hoje, mas a gente está atrelado ao resultado. Até quando, né, Paula, quando o nosso processo seletivo ele é rigoroso, quando eles passam por todas as etapas e quando bota para trabalhar, a gente é surpreendido negativamente, em 1 semana, 10 dias a gente já identifica que não vai dar, né? Geralmente isso acontece quando só é visto a parte técnica. Técnico, o currículo é lindo, maravilhoso, você tem vários cursos, você tem experiência, mas aí quando você coloca de fato a pessoa para trabalhar, aquela técnica talvez, enfim, não está talvez adequada aos nossos processos, talvez a cultura da nossa empresa, não sei, enfim, é uma avaliação que o RH precisa ser feito, mas, ou até mesmo a falta de fato, né, de um conhecimento mais aprofundado, porque certificado de curso, gente, hoje só comprova que você compareceu lá na aula, que você tem o conhecimento prático, né, ou de fato, existem algumas decepções aí no mercado, né? E até uma frase que a gente aprendeu aí nos nossos treinamentos, que a gente vai fazer treinamento também, a gente precisa em busca de conhecimento para poder aplicar, é que a admissão faça lentamente, mas a demissão seja rápido. Rápido. Um colaborador não alinhado com a sua cultura, com a sua missão, com os seus valores, ou um colaborador que tecnicamente é brilhante, mas o comportamento ele contamina, tem que ser demitido. Você foi muito bem no que você falou. A gente admite hoje muito mais pela parte comportamental do que com a parte técnica. A parte técnica é muito mais fácil de desenvolver. Agora, o comportamento é uma coisa que é a essência da pessoa, né? E é muito mais difícil de você mudar essa questão, né? E com toda a tecnologia, inteligências aí artificiais, que a gente usa, que tem facilitado a nossa vida muito mesmo. Então eu acho muito interessante com tudo isso que a gente vem passando. E 2025, apesar de ser um ano de muito aprendizado, e economicamente, eu não vou entrar aqui em méritos políticos, mas está um ano muito mais difícil, né? E economicamente falando, a gente está conseguindo avançar. Mas a gente está avançando, eu sinto que a economia, eu avanço com o freio de mão puxado. A gente tem que fazer muito mais energia, trabalhar muito mais para a gente avançar menos. Mas a gente não deve jamais colocar a culpa em terceiros do nosso fracasso ou do nosso insucesso. O que a gente precisa é mudar a estratégia, nem que tenha que pôr mais energia, gastar mais tempo, aliás, investir mais tempo, né? E poder chegar no planejamento. A gente reestruturou todo o nosso departamento comercial também. Hoje nós temos 2 excelentes pré-vendas lá, né? A gente chama de SDR. Junto com o marketing, trabalhando com metas, fazendo e que estamos tendo bastante resultado também. Paula, para a gente começar a encerrar essa estreia, essa reestreia, ou estreia do jogo, eu falo o jogo da gestão, gente, porque aqui a gente vai falar de tudo, não é só gestão financeira, não é só gestão contábil, mas é gestão de pessoas, de tudo, gestão da sua vida, porque tudo parte da gestão. Ou você sabe jogar o jogo, ou você vai ficar para trás. Por isso que eu sempre digo, aqui ninguém está inventando a roda, ninguém inventou o jogo, apenas a gente aprendeu a jogar
como deve ser jogado. Paula, deixa aí as suas considerações finais sobre essa estreia do nosso novo podcast e também do que você espera para 2026. Essa estreia, né, como vocês observaram, é mais esse bate-papo inicial mesmo, a gente falar, né, desde o início, como tudo começou e das mudanças que a gente tem feito, né, ao longo desse ano. Então, como o Fabrício falou, o Jogo da Gestão, ele é um novo projeto, né, nosso, um novo negócio nosso, voltado mais a essa questão de gestão, mas gestão em todos os sentidos, não só a contábil, fiscal, financeira, mas essa gestão de pessoas, gestão de vendas, enfim, todos os aspectos aí, e vai ser um ambiente mais de terapia em grupo, né? Onde a gente vai poder conversar, dialogar, expor, né, situações, falar um pouco da inovação, né? 2026 é o ano da reforma tributária, mas é um ano, sim, de muitas mudanças políticas também, que devem, não sei, enfim, acontecer. É ano de eleição, nunca se sabe o que pode acontecer, mas a gente vem aqui trazer um pouco mais de conteúdo, né? E a gente espera que agrade, e a expectativa é que seja um sucesso aí esse novo podcast. Exatamente, e a Paula entrou num ponto bem legal, né? 2026 nós temos eleições, nós temos Copa do Mundo e temos 11 feriados que caem durante a semana. Reforma tributária também. E reforma tributária. Então, gente, a preparação é fundamental. O tempo, o ano que vem, vai ser menor, né? Se você não é envolvido com política, se abstenha, né? Não presta atenção, assista os jogos da Copa do Mundo só no horário dos jogos, né? Não cria, porque a gente vai ter que trabalhar, porque vai ser um ano ainda mais desafiador, mas nada como ter parceiros que possam ajudar nessa caminhada. Paula, quero agradecer mais uma vez nossa jornada, nossa parceria, nosso amor, nosso tudo. Você é uma pessoa importante. Eu sempre digo que um homem que não tem uma mulher braba é só um menino. E para ter sucesso, você tem que ter uma mulher braba, tá, gente? E a Paula, ela é braba. Por isso que hoje eu agradeço a Deus de ter encontrado ela, de estar junto com a gente aqui, porque a Duda também é braba, viu? Ela não tem muito tamanho, mas ela é braba. E eu agradecesse mais essa oportunidade e dizer para vocês que tem muito mais vindo por aí. Aguardem os próximos episódios do Jogo da Gestão, porque eu não inventei o jogo, eu apenas aprendi a jogar. E aí eu tenho outra frase fantástica para encerrar. Não é o Brasil que tem muitos impostos, é você que está pagando errado. Até mais, pessoal, boa noite a todos, até o próximo episódio do Jogo da Gestão Podcast.